Você com toda certeza tem ouvido muita coisa a respeito das mudanças envolvendo o Pix. Pensando nisso, nós recorremos à Receita Federal para tirar dúvidas e acabar com alguns mitos. Desde o início do ano, a pessoa física que movimenta mais de R$ 5.000 no mês e a jurídica que movimenta acima de 15 vão ter os dados repassados automaticamente à Receita Federal pelos bancos e instituições financeiras. Nas ruas, mais dúvidas do que certezas. Eu escutei falar que vai ser taxado ou que vai ser só o governo ficar olhando o que a gente está fazendo, né? Mas de fato, a gente não sabe como que vai ser. Eu, pelo menos, não sei o que é verdade e o que não é, mas só o fato de saber que você corre o risco de passar a pagar algum tipo de tributo em cima dessa transação, isso assusta, né? Porque até então era uma ferramenta que você tinha para poder pagar as suas despesas, isenta de qualquer taxa. A Elisângela, tão acostumada ao público, já está enfrentando problemas, inclusive com fornecedores. Eu não sei se é ruim para quem recebe ou para quem paga. Hoje mesmo eu fui pagar um fornecedor, ele não quis receber em Pix, ele quis receber em dinheiro. Eu falei, como que eu faço? Eu não tenho dinheiro no caixa? Aí ele falou, depois você paga, que ele me conhece, dinheiro está acabando, não está mais entrando dinheiro, é tudo Pix e cartão, dinheiro está escasso. Lançado em 2020, o Pix é a forma de pagamento mais utilizada pelo brasileiro, superando e muito o cartão de crédito e o dinheiro em espécie. Desta forma, é fácil de imaginar que qualquer mudança ou novidade gere burburinhos, interpretações erradas e até notícias falsas. Então, se a gente pode prestar um serviço de utilidade pública a você aí de casa, a palavra de ordem é organização. Conhecer e guardar todo tipo de comprovante que precisa demonstrar os seus gastos ou ganhos. Exatamente. O livro caixa é um mecanismo que sempre foi utilizado por profissionais liberais como médicos, dentistas, mas ele pode ser utilizado hoje como mecanismo até de proteção, de segurança, de tranquilidade dessa pessoa que tem uma movimentação incompatível em princípio com o que declara, mas que, por exemplo, ela tem gastos com insumos. Então, a pessoa revende um produto, mas ela tem gastos para produzir esse produto. Então, se ela tiver um livro, um lugar onde ela possa comprovar, com notas, com documentos, os gastos que ela teve, isso certamente vai ser abatido da movimentação financeira e não vai gerar maiores reflexos. É extremamente importante que o contribuinte entenda o seguinte: não existe qualquer tributo relacionado a PIX. Qualquer tributo, qualquer notificação, qualquer e-mail, qualquer ligação que a pessoa diga que você tem que pagar um imposto relativo a PIX, certamente é fraude, 100% de fraude. Então vamos às dúvidas concretas. O trabalhador informal ou liberal, que faz o famoso bico, pegando um trabalho aqui e ali para complementar a renda, esse profissional está em risco? Eu acho que existem dois pontos principais. Primeiro, que a Receita entende perfeitamente que a movimentação financeira de uma pessoa, geralmente ela é um pouco acima mesmo do que a receita que ela declara. Por quê? Porque é natural, é do dia a dia. O dinheiro vai e volta, você transfere para alguém, recebe de volta. Isso não tem nada de irregular, isso é totalmente compreensível, né? E pessoas como, por exemplo, o pedreiro, que faz a compra de materiais e depois repassa, desde que ele tenha qualquer tipo de comprovante que possa justificar isso, ele pode apresentar, isso vai resolver. Isso se ele for intimado pela Receita. O simples fato de ter a movimentação não vai exigir que o contribuinte pague o imposto. E a pessoa que faz compras em nome de um familiar ou que recebe na própria conta Pix de amigos, por exemplo, numa das populares vaquinhas? A Receita Federal está preocupada com fraudes, com esquemas fraudulentos de sonegação fiscal. Mecanismos diários do dia a dia que as famílias fazem, as pessoas fazem, um empresta dinheiro para o outro e volta, sabe, isso realmente não é o foco da Receita Federal, isso não vai gerar problema para os contribuintes. A declaração do imposto de renda deste ano começa em 15 de março e vai até 31 de maio. E mesmo ela não sofrerá mudanças, pois todo dado bancário sai direto da instituição para os computadores da Receita Federal. A gente precisa entender o seguinte: movimentação financeira não gera a obrigação de pagamento de imposto. Se em algum momento a Receita intimar a pessoa para que comprove essa movimentação, se ela não for comprovada e ela estiver dentro de parâmetros irregulares, aí sim a pessoa pode vir a ser tributada. Portanto, qualquer movimentação financeira não vai incidir diretamente, não vai implicar em qualquer consequência direta na declaração de imposto de renda da pessoa física. O que também não muda é a importância de contar com um profissional da contabilidade.
principalmente no caso da pessoa jurídica. Hoje, quem está me orientando muito é a minha contabilidade, né? Onde eu faço todo o meu serviço bancário, eles me orientam nesse sentido. Ainda não conversei com eles a respeito do Pix, mas com certeza esse ano vamos ter que conversar e ver o que vai ser melhor aí para não pagar muito imposto. A única diferença é que, até então, apenas os grandes bancos, os bancos tradicionais, tinham essa obrigação. Agora, os bancos digitais, os bancos mais recentes também têm essa obrigação. Então, qualquer movimentação acima de R$5.000 no caso de pessoa física ou de R$15.000 no caso de pessoa jurídica, o banco tem a obrigação de repassar essas informações que vão compor a base de dados da Receita Federal e, a partir de uma série de cruzamentos internos, podem ou não dar origem a algum procedimento de fiscalização. Resumo da conversa, o Pix continua sendo uma opção. Melhor ainda para quem tem responsabilidade com as próprias contas. E um recado final ao contribuinte da nossa macro-região. Eles precisam seguir a vida deles trabalhando, empreendendo como tem feito, com tranquilidade, com segurança. Não é o foco da Receita Federal chegar nessas pessoas. Mas se ainda assim ela quiser se tranquilizar ainda mais, guarde os comprovantes, guarde as notas fiscais de aquisição de produtos, que se em algum momento ela for questionada, ela vai apresentar e tranquilamente ela vai justificar a movimentação financeira. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E a Receita Federal anunciou agora à tarde que as mudanças no Pix foram revogadas. A decisão foi tomada após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da repercussão negativa do caso.